Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Pop Fest. Tudo sobre cultura pop na velocidade que você precisa. Sim. Quinta-feira já chegou. Estamos aqui pra trazer o Pop Fest e eu perdi a métrica da música. Aí a audiência cai e a pessoa não sabe por que caiu a audiência. Senhoras e senhores, quinta-feira, 10 de outubro de 2019, entrando no ar o Pop Fest de hoje. Lembrando que depois de amanhã, Isto. dia 12 de outubro, dia das crianças, certo, Magno Nunes? Exatamente. Boa tarde, David Dil. Boa tarde, você, ouvinte da Rádio Bradesco Seguros. Estamos aqui nesse nosso Pop Fest especial, né? Final, dia da criança tá chegando, mas antes disso, lembrando que estamos no mês de outubro rosa. É o mês de conscientização ao câncer de mama. Então você, mulher, não se esqueça, o autoexame salva vidas. O diagnóstico precoce, ele pode fazer a sua vida ser muito mais fácil quando você descobre o problema. Então, faça o autoexame, procure sempre um médico caso você tenha alguma dúvida. Bom, dia da criança chegando e a gente pensou o quê? Aqui no Pop Fest a gente fala de diversos assuntos. Às vezes até de uma semana para outra muito aleatórios. Sim. E a gente pensou, Semana da Criança a gente tem que fazer alguma referência a algo da nossa infância e tudo mais. Sim. E aí a gente pensou, vamos trazer um personagem importante, alguém que tem uma voz marcante. Não essa voz de David Gir e Magno Nunes, uma voz realmente impactante. Sim, uma voz que marca gerações. Exatamente. E aí comecei a ir atrás das pessoas e quem topou vir falar com a gente esse desafio foi o nosso querido Nelson Machado! Bem-vindo, Nelson! Boa tarde, David. Boa tarde, Magno. Boa tarde pra galera da Bradesco Seguros. E tô até... É muito engraçado isso, que aos 65 anos, de repente, eu virei pop. 65? Você só tem 65? Pois é, parece bem mais, né? Eu sei, é aquela vida devassa, aquela coisa triste. Antes da gente começar com o programa, o Nelson tá aqui hoje, vai falar do mundo da dublagem, de alguns personagens que ele fez. Ô Nelson, eu tava vendo aqui, eu geralmente não almoço. Eu só faço uma refeição por dia. A gente nota. O dinheiro é... O dinheiro é curto. Eu almoço? Eu não almoço também. Já o Magno almoça, janta e toma café da manhã, que é uma beleza, né? E aí, o que acontece? Sempre nas entrevistas, eu e Magno Nunes pensamos o seguinte: vamos perguntar, fazer as perguntas e tal. E a gente falou, mas peraí, às vezes o Nelson não almoçou. Ou às vezes ele almoçou. Você já almoçou hoje ou não? Particularmente hoje já. Já almoçou? Não é sempre que isso acontece, tá? Mas e aí, Magno Nunes? Tem gente que tem fome de leão, né? É verdade. Eu gostaria de pôr um áudio aqui e eu não sei se você concorda comigo ou não. Vamos ouvir. Achei que gostaria de comer algo, padre. Obrigado. Aposto que tem fome para comer uma casa. Nossa senhora. Quer um cavalo? Não, cordeiro. Gosta de cavalo? Oh, não. Prefiro cordeiro. Oh, então acertamos a cabeça. Sempre cozidinho. De onde? De que filme, que série? De onde? Qual? A Noviça Voadora. Da Noviça Voadora, claro. Podia ser a noviça, podia ser. Como padre, eu falei, deve ser a Noviça Voadora. Minha mãe, do Semar Vieira. Que história é essa, Nelson? A sua mãe te levou pra dublagem? Veja você o que uma mãe é capaz de fazer com a criança, né? Pra você ver. Como é que foi essa história? A história foi assim, a minha mãe trabalhava, né, fazia... A vida inteira foi atriz. Minha mãe trabalhou na TV Tupi e foi rádio atriz da Rádio Bandeirantes, da Rádio Record, na Rádio Tupi. Aí depois passou pra TV Tupi, quando veio a TV, né? E aí, quando ela começou a fazer dublagem, eu já tinha um tamanho, né? Eu já tinha uns 11, 12 anos. E eu ia com ela pro estúdio. E ali eu conheci uma galera toda, era uma loucura pra um moleque de 11, 12 anos. Imagina você entrar num lugar, se eu falar com as pessoas e escutar o Dr. Smith, o Will Robinson, o Zorro, o Batman, o Pepe Legal, o Manda-Chuva, né? Tô falando com tudo que você assiste. E aí eu fui ficando até que aos 14, um diretor, José Soares, falou: moleque, você fica aqui infernizando o dia inteiro, andando pra lá e pra cá, fazendo bagunça. Em vez disso, você não quer fazer alguma coisa, não quer dublar um negócio aqui, ganhar um dinheirinho? Lógico que eu quero, né? Era tudo que eu queria. Então, aos 14 anos, eu comecei. Eu falei beisebol. Foi a minha grande estreia no mundo das artes.
foi falar beisebol num filme junto com a minha mãe, por acaso. Eu mostrei pro David. A gente o viu essa trecho, cena. E a gente ficou olhando, eu falei, olha só a mãe do É, a Nelson. professora, quem faz a professora ali que pergunta para as crianças o que elas gostam e tal, era minha mãe. Enfim, minha mãe me levou para este mundo porque eu fui atrás dela, só por isso, né? E aí acabei ficando, mas assim, quando eu comecei a fazer a dublagem, com 14 anos, 1 ou 2 meses depois eu comecei a fazer teatro, Olha, já. com a minha mãe. Olha Né? só. Com ela. Então a grande professora sua foi sua mãe. Inicial sim. Depois vieram outros, né, a quem eu tenho que agradecer muita coisa, mas inicial eu tenho que agradecer a minha mãe. Olha, que bacana. Aí assim, a gente falou, ó, vamos procurar um trecho da Ou mãe do agradecer Nelson. ou culpar, né? Aí a gente... E ele fala isso, o Nelson tá na nossa frente aqui, ele fala com os olhos marejados. E aí eu falei o seguinte, vamos procurar um trecho, mas não vamos procurar o trecho que tem o beisebol. A gente encontrou essa parte também. Aí depois eu quero esse trecho pra mim, tá? Claro, pode deixar. fique tranquilo. Aí eu joguei o nome da sua mãe lá na internet, aí achei o vídeo e falei, vamos pôr esse pedaço aqui, que esse pedaço vai ser bacana. Muito legal, hein? Legal, bem legal. Foi É bem bacana, legal. já começamos o arquivo... A sua vida. Arquivo confidencial. aqui. Ó, você que tá ouvindo a gente pode participar aqui do nosso programa, do Pop Fest de hoje. Manda sua mensagem no 11 996434227, que é o nosso WhatsApp. Pode mandar também pelo nosso e-mail no ouvinte@radiobradescoseguros.com.br. Faça o programa junto com a gente, porque hoje o programa é mais do que especial. Estamos recebendo aqui o Nelson Machado. Ah, mas quais as vozes que o Nelson empresta? Ih, Mais, rapaz, aí é um monte. Homem Bicentenário, do Robin Williams, certo? Temos também aqui o Rowan Atkinson, que é o Mr. Bean, né? Só que naquele filme tá todo mundo louco. Que o pessoal sai atrás de um tesouro e tudo mais, e ele era um cara que dormia, tinha narcolepsia, tinha narcolepsia, e ele dormia no meio de tudo. No meio de uma frase. O Griffin Dunn, que é do lobisomem americano em Londres. Sim. Tá? Michael Jackson, no Mágico Inesquecível. Esse aí, Olha. quando eu vi o vídeo, eu falei, caramba, eu nem tinha noção que o Michael Jackson tinha feito ali um seriado. No tempo que nós tínhamos a mesma idade, eu e o Michael Jackson. É porque com o passar dos anos ele foi ficando mais novo, né? Ah, sim. Porque quando ele tinha 8 anos, eu tinha 8 anos. Quando ele tinha 15, eu tinha 15. Quando ele tinha 23, ele fez o filme. E quando eu tinha 25, eu dublei, porque o filme levou um tempo pra chegar aqui. Mas depois dos 35 a 40, ele começou a ficar mais novo. Acho que câmera hiperbárica fazia bem pra isso. Deve ser. Né? Porque, estranhamente, ele morreu bem mais novo do que eu sou. Pois é. O Roberto Benini, de uma das versões aí da A Vida é Bela. O Chuck, da noiva do Chuck. É mesmo. O Drake Malad, lá do Darkwing Duck. O Glomer, da Punk, do desenho da Punk, levado da breca. O Fred Flintstone, claro. E também o Kiko. E os outros personagens do Carlos Villagrán. A gente tava conversando ali e a gente falou, vamos gravar uma história e tudo mais, não sei o quê. Aí ele entrou no carro assim e falou assim, tá bom, a gente vai falar na entrevista sobre Kiko e o que mais, porque vocês só querem falar do Kiko. Exato. Não tem Bom, jeito. é o que marcou mais, mas é que sempre a gente acaba falando só Tá de de Kiko. saco cheio já, né, Nelson? Não chega a ser assim, vai, não chega tanto. Mas é que vamos falar sério. Veja o que eu acabei de falar. Eu comecei aos 14 anos. Tanta história, né? Eu fiz... Dos 14 até hoje, eu fiz todas as outras coisas sem me afastar da dublagem, tá? Tá. Eu sempre estive em contato com a dublagem de uma forma ou de outra, mesmo quando eu tava muito ocupado com outra coisa. Principalmente no tempo que fui fazer rádio, que não dava muito tempo pra ir pra estúdio, mas mesmo assim mantinha contato. Então, assim, só de dublagem, a gente quando tá dublando de verdade no dia a dia bastante, que atualmente eu tô mais dirigindo que dublando, mas quando tá no dia a dia, a gente faz 4, 5 coisas diferentes por dia. Pensa, faz 51 anos que eu faço isso, 4, 5 coisas diferentes por dia. Além disso, eu fiz muito teatro, eu fiz televisão, eu fiz bastante rádio, eu fiz muita coisa na vida, eu musiquei peças, eu fiz muita coisa na vida pra só falar de 3 anos dessa vida. Foi só por 3 anos da minha vida que eu dublei Kiko. Só 3? 3 anos. De 84, final de 84, 85, 86, um pedacinho de 87. Soma isso, dá 3 anos. Então tudo que a gente vê e ouve com a sua voz é referente a esses 3 anos. Pra ser sincero, pra ser honesto, agora, recentemente, a coisa de 1 ano e meio, 2, eu dublei de novo. Porque a Multishow comprou
os episódios que não tinham vindo pro Brasil. Ah, ok. Eles compraram os direitos. Os que episódios já estão perdidos. aqui. Não são. Não tem são? perdidos. Ah, Isso é de fã. bonito falar. Isso é papo de fã. Ah, não me deixa E assim. aqueles não, são episódios que não vieram, nunca vieram pro Brasil. Então eles compraram tudo que o SBT tem, mais Esses episódios. os que não vieram, que eram 190 episódios. Então nós dublamos há 2 anos esses novos episódios. Certo. Mas é esse pedaço da minha vida. E às vezes uma conversa de 1 hora e meia, falar só sobre esses 3 anos da vida. Durante a vida inteira, faz não, 35 anos que é assim, aí deixa um pouco triste. Não chega a encher o saco, mas porque eu gosto de ter feito o Kiko. É legal eu ter sido o Kiko, né? Mas deixa um pouco triste. Tem tanto a se explorar. A gente tava conversando antes de começar o programa de uma série dos anos que ficou muito famosa nos anos 80, Cops. Ah. E a voz do Nelson era Não, o Cops é mais recente. Mas a versão mais recente, então, que você fez. Isso. Ah, tá. Então era que a eu mais participei, recente do Cops. Que ele fazia a voz da entrada e a gente tava falando o quê? De vez em quando as pessoas pedem pra gravar alguma coisinha. grava falando isso daqui. É verdade. verdade. E eu fazia só a vinheta. Entrava a legenda na tela e escrito Cops. E eu entrava só com a voz. Cops. Só isso. Ganhava fortuna pra fazer só isso. Ninguém ganha hein? fortuna em Que dublagem, beleza, meu Nelson. amigo. Ninguém ganha fortuna em dublagem. Que é isso? Mas o que era curioso é que às vezes as pessoas pedem pro Nelson gravar. Fala pra mim Cops. Cops. Só Cops. Pra falar Cops. Então tá bom, falo Cops. Tem uma outra que era do Street Fighter também, que era que Qual eu que fazia. era? Eu fazia a narração do Street Fighter, né? Abertura e encerramento do Street Fighter. E eu dirigi a série toda, né? E fiz Aliás, eu fiz quase tudo no Street Fighter. Eu dirigia a série, eu fiz as músicas de abertura e encerramento e as letras das músicas, né? E fazia a narração. Eu fazia também o Blanca, mas isso não vale pro o Blanca. Como é que é? O Blanca fazia. Isso não adianta, isso não é nada. Né? Mas eu fazia a narração da abertura. Né? No episódio anterior, Kenny e Ryu estavam encrencados. Sim. E aí, quando terminava. Kenny e Ryu saem em uma nova viagem em busca da luta, não sei o que. Conseguirão eles vencer esse novo adversário terrível? Não, aguardem o episódio chamado o nome do episódio, e encerrava com a frase de sempre: nós vamos ao encontro do mais forte. Cara, o que me pedem pra dizer essa frase é uma narração. Olha! Mas pedem de monte, é bem legal. Ano passado, não, 2015, será? Minha memória não é lá tão boa. Vamos discutir sobre memória. Você viu que ele teve que escrever o nome dele pra mim, que eu não guardei, o David. Eu tive na penúltima vinda do Carlos Villagrán, que foi lá no Carioca Clube, eu fui lá pra assistir e tudo mais. E é impressionante, aí voltando até a falar do Kiko, como as pessoas são completamente alucinadas pela série. Eu gosto bastante, vejo tudo mais, mas não sou assim, nossa, alucinado. Mas as pessoas são completamente malucas, elas se vestem, elas vão paramentadas. E eu fiquei assim, eu falei, caramba, como é que será que tá lá no palco aí o Nelson junto com o Carlos Villagrán? Como é que é essa experiência de estar ali com o cara que é o personagem? Legal. Essa sequência de shows que nós fizemos juntos foi bem legal. Ali onde você assistiu foi legal, mas foi o primeiro show. A gente tava meio perdido um com o outro ainda, né? Tá. Depois teve outros shows em seguida. A gente saiu dali, foi pra, sei lá, foi pra Belo Horizonte, depois pra Porto Alegre, depois pra não sei, até, mas teve um show que foi... Era o mesmo show, na verdade, mas ele foi um pouco mais enfeitado, que foi no circo do Frota. Do Marcos Frota. Do Marcos, não do Alexandre. Sim. Né? Ainda bem. É um circo um pouco complicado. Porque né, cada um. Acho que o de humor. Nesse horário eu não posso fazer o comentário que eu ia fazer, né? Não. Então tá bom. Mas no circo do Marcos Frota foi mais legal. O circo do Marcos Frota é mais maneiro. Tá certo. Digamos assim. Tá certo. Dá pra levar a irmã. Sim. Mas e como é que foi lá? Lá foi uau! Foi muito legal. Além disso, tinha uma banda, que é uma banda carioca, que eles se chamam Netos da Dona Neves. Uma banda de rock. Legal. E eles tocam todas as músicas. O negócio deles é tocar as músicas chaves em ritmo de rock. Que legal. Todas as músicas, né? E aí eu cantei com eles, o Kiko. Tem aí, não tem? Temos aí? Temos aí, eu coloquei na pastinha lá, vê lá, David. O que temos? Tá nas trilhas. Tá nas trilhas?
Não, eu pus na pastinha no pulsar. Tá. Dá uma olhadinha aí pra mim. Não, já estou com tudo engatilhado. O que você quer? Vamos ver. Cadê? Põe na tela aí pra eu ver. Deixa eu ver aqui. Rapaz. O momento é assim, ao vivo mesmo. Rádio ao vivo é emoção. Cadê? Onde que eu pus isso aí, hein? Tá aqui. Eu pus em algum lugar. Vamos mudando de assunto Eu enquanto pus em algum procura. lugar. Eu acho que eu pus no Será pra você usar no Será. Eu pus em algum lugar. É porque assim. Tá no laptop dele que ele esqueceu em casa. É tanto arquivo, é Tá tanta no notebook coisa. lá. Você, inclusive, você que tá nos ouvindo, você tá ouvindo as trilhas originais, tanto de Chaves quanto de Chapolin. Sim. Que eu e David Gil Garimpamos. fizemos ali um garimpo e encontramos. Mas assim, todas. Eu tenho orgulho Não. de dizer que eu tenho todas. Não, e- todas as trilhas. Cara, essa maluquice, essa euforia, essa coisa com Chaves, tem umas passagens que são assim. Você põe num filme e diz, que exagero, né? Mas quando o Kiko veio a primeira vez nessa. Aham. na- Foi 2015? Acho que foi 2015. Essa não foi a primeira vez, na verdade, Aham. mas quando ele veio fazer show a primeira vez, ele esteve antes, Sim. né? Mas quando, nessa série de shows, quando ele chegou, a moça que estava cuidando disso, cuidando dele, na verdade, durante o show, que era a Áurea Carpor, Aham. a gente trabalhava junto também em alguns eventos. O Carlos, ele é muito fissurado em futebol. Ele era jogador de futebol. Ele Sim, ia fazer sim, carreira sim, em futebol sim, e sim. acabou indo pra TV e tal, né? Então ele gosta muito de futebol. E o negócio dele com relação ao Brasil é o São Paulo. Ah, você tá de brincadeira. E aí, ele falou pra Áurea que ele queria assistir a um jogo do São Paulo. Não é lá muito. A Áurea foi ao Morumbi, conversou com dirigentes Aham. no dia de jogo Aham. e falou: o Carlos queria, mas não dá. Tudo bem, a gente até, se quiser, a gente paga ingresso. Sim, tá? mas ele quer ver o jogo. Mas não dá pra ele entrar na fila. Não dá pro o Carlos Villagrán ou Kiko no meio do povo, ele não vai entrar no estádio. Não Sim. vai. Não tem jeito. Não, nossa, ficaram contentes e tal, né? E claro que ele não entrou na fila e claro que ele não foi pra arquibancada, ele foi pra tribuna de honra lá, sentou lá e aquilo é no alto, Sim. né? E tem uma beirada, tem uma mureta, uma coisa. E ele levantou, os jogadores iam entrar no campo, ele levantou pra ver e o pessoal logo abaixo olhou pra cima e viu ele E lá. reconheceu. Identificou. E foi assim, foi um ola. O estádio do Morumbi Inteiro fez isso. inteiro olhando pra onde ele estava. Quando todos perceberam, assim, faltava 5 segundos para os jogadores entraram e começou um coro do Morumbi. Kiko é tricolor! Que o estádio enlouquecedor, entendeu? Parecia um astro de rock, assim, uma coisa. Mas é um astro de rock, né? Tanto que quando a gente vê aquelas fotos da época em que o seriado tava rolando e tudo mais lá no México, as turnês que eles faziam e tudo mais, passando pela Venezuela, passando ali pelo Equador, é coisa de maluco. É muita gente. Cara, só que essa transmissão ao vivo, ela tem transmissão de imagem também ao vivo? Não, ao Não. vivo não. Mas Então- a gente tá gravando pra colocar Porque depois. eu tenho que explicar aos queridos ouvintes É, que me deram aqui uma água numa caneca em forma de Batman. sim. Sim. Bonita, linda caneca. Mas a gente vai beber pela orelha dele. Então é uma coisa meio. Quando você põe a boca, sente a orelhinha do Batman roçando o lábio inferior. É estranho. Mas vamos lá. Bom, como é que estamos no tempo ali, David, no relógio? Vamos tocar uma música? Vamos. Qual que tá ali a primeira? Kaiser Chiefs. Inclusive, Kaiser Chiefs fez um show ontem em São Paulo. Inclusive, estou com a camisa do Kaiser Chiefs. Show muito legal. E acho que você que não teve a oportunidade de assistir e tudo mais, veja depois na internet, porque é um show muito bacana do Kaiser Chiefs, junto com o Muse, que inclusive também vai fazer parte aqui da trilha sonora do programa de hoje. Mande a sua participação, mande a sua mensagem. 11 99643 4227. Vamos aí então ao som. Antes tem um áudiozinho aqui. ó. Qual? O senhor não gosta de banana, né? N.A. ô tio. Não! Pois eu sim, eu adoro bananas. Pop Fest. É um Pop Fest no ar. Eu sempre faço na métrica errada, gente. Esse é o som do Kaiser Chiefs aqui na programação da Rádio Bradesco Seguros. E esse é o Pop Fest. Pop Fest. Olha só que interessante. Você tava pedindo a música? Era essa daqui, ó. Kiko. Que me deixa louco.
Choro mais um pouco. Ainda dá. Aê! Estamos recebendo hoje aqui no Pop Fest Nelson Machado, dublador do Kiko, dublador do Robin Williams, faz Fred Flintstone, faz um monte de personagem bacana. Tem mensagem chegando. Faz o café, varre o estúdio, é tudo. Que beleza, é um homem Inclusive, multimídia. o café tava bom? O café tava. O David que fez. Olha só, hein? São 3 colheres Um rapaz ali prendado. e a água da torneira. Vai ferver mesmo, né? Vai ferver. 11 99643 4227, você participa com a gente. Tem mensagem? Mensagem chegando aqui da Alexandra do Rio de Janeiro. Tá curtindo o programa hoje, a entrevista aqui com o Nelson Machado. Tá perguntando, Nelson, ela quer saber, pra quem quer entrar na área de dublagem, quais são as dicas, se existe algum curso Procurar um específico, psicólogo. específico lá no Rio de Janeiro. Porque olha que interessante, você falou que começou como criança, a filha dela tem 14 anos e já tá demonstrando interesse pela área. Ah, isso é legal, isso é legal. Bom, existem alguns regulamentos, né? Mas que uma criança de 14, uma pessoa, não vai falar uma criança de 14 anos, ela xinga, né? Exato. Eu tenho Não é mais. filhas e netas e eu sei como é. Então, alguém com 14 anos tem umas facilidades. Por exemplo, existe a exigência do chamado DRT, né? Do registro profissional, para poder trabalhar como ator em qualquer área, incluindo a dublagem. Mas não para menores de 18 anos. Não se exige isso para menores de 18 anos. Então é um bom momento dela começar. Ela pode procurar um curso de dublagem. Rio de Janeiro tem bastante, São Paulo tem bastante. Tem muitos, não dá para indicar um só, porque são vários cursos, tem dos mais baratinhos aos caríssimos. Olha É uma só. questão de escolher com quem quer aprender, com quem quer fazer, né? Mas é fácil de achar, gente. Facebook tá lotado de dublador. Isso. Tem mais dublador em Facebook do que em estúdio. Entra em grupos no Facebook. Tem grupos no Facebook, tem dubladores específicos. Procurar, eu gosto muito do. Vou falar de Rio de Janeiro. Eu sou muito fã do Guilherme Briggs, porque todo mundo é fã do Guilherme Briggs. Então, eu sou muito fã do Guilherme Briggs. Procura o Briggs no Facebook ou no O Instagram. próprio Márcio Seixas também. Márcio Seixas, procura ter uma porção. Se ele não tiver se ele não estiver em algum curso, ele vai poder indicar um curso do Rio de Janeiro pra você. E é assim, o curso não é imprescindível, tá? Não é assim, só pode entrar se fizer o curso. Não, pode entrar sem fazer o curso. Certo. Mas facilita muito a vida pra essa entrada se fizer o curso. Já chega sabendo, já chega treinado. E até mesmo o network ali, Já né? chega sabendo a linguagem toda, Isso. dos jargões. E essa coisa de que vai conhecer quem vai dar essas aulas. São dubladores, são diretores. A pessoa já vai ver você e diz: você é boa, menina. Vou chamar então, você. E já leva você pra uma escala. Ajuda bem, Exatamente. ajuda bem. Olha Muito só, bem. outra Obrigado pela participação, Alexandra. Beijo pra você. Outra pergunta aqui, vindo de São Paulo. Quem? A Evelyn tá falando o seguinte. Ela quer saber qual personagem o Nelson... Essa pergunta é difícil, hein? Qual personagem essa. você mais gostou de dublar? Ô, Evelyn, essa é difícil a beça, porque são 51 anos de trabalho. Não tem um personagem que eu mais gostei de dublar. Tem um monte de personagens que eu gostei de dublar, né? Não tem assim, na vida eu faria só esse se eu pudesse. Não, não tem. É difícil, né? O Kiko é legal, gostei, mas todo mundo fala do Kiko, né? Mas tem o Kiko, tem o Darkwing Duck, né? Que era um pato da Disney. É um spin-off do DuckTales. Ele era um olha pato só. noturno que... Não é exatamente um spin-off do DuckTales. É só porque o Capitão Boing participava, não é um spin-off Ah, não do é? DuckTales. Não. Olha, eu achei não tem que era. nada a ver, não entra o Donald, não entra o Patinhas, não entra os sobrinhos, eles não têm nem ligação com esses personagens. Só tem o Capitão Boing lá. Ele é em outra cidade, não é em Patópolis, é em Saint Canard. Então não tem nada a ver. Ele, na verdade, ele é uma sátira do Batman. Ele é um camarada comum, normal, que tem uma filha adotiva, a Gosselin, e que à noite ele se veste de herói porque ele quer combater o crime, mas ele é completamente atrapalhado, só faz o que não deve. E era muito engraçado, né? E ele sempre tinha ele fazia chegadas triunfais, ele jogava bombinha de fumaça. Eu sou o terror que voa na noite, eu sou a bola de cabelo que entope o ralo do seu banheiro, eu sou o Darkwing Duck. Mas até chegar no Darkwing Duck ele caía da projeção. Acontecia, ele se enrolava na capa, não conseguia andar, era um inferno. Tem uma outra série de desenhos chamada Lucky Luke, que era um cowboy, que foi uma coisa assim, eu tinha todas as revistas, todos os gibis de Lucky Luke. Olha só. Que era desenhado pelo mesmo... Era a criação de um dos criadores do Asterix. Não.
Então era uma revista belga de cowboy americano. Nossa. E eu tinha a coleção completa durante anos da minha vida. De repente aparece a série animada e eu ganhei o teste pra fazer o personagem principal, Olha né? Então só. foi muito legal fazer Lucky Luke. Os filmes do Robin Williams, eu gosto muito do Robin Williams, dos trabalhos dele, da maneira como ele faz as coisas. E o Roberto Benigni, que esse sim. Qual é o seu ator favorito? É o Roberto Benigni. É. Porque. Eu tô falando demais, né? Não, Tô dando brecha, isso, né? não, fica Não bom. dá edição, né, o cara? Não, de forma alguma. Estamos aqui. O tempo é seu. O tempo é exatamente. O Roberto Benigni, é que acontece uma coisa, a dublagem é um trabalho diferente, né? Para atores, completamente diferente. Porque, primeiro por essa coisa de que você faz 3, 4 personagens diferentes por dia. Todos os dias. Verdade. Segundo, você só descobre o que você vai fazer na hora que você chega no estúdio. Não tem preparação, não tem ensaio, não tem... Não tem nada, é na hora. Você não sabe assim, olha, semana que vem você vai dublar um camarada que é gago. Não. Não. Você chega no estúdio e diz, no anel 42. Aí você entra, vai procurar o 42. E aí a tela, pá, abre... Passa a cena, você descobre que o cara é gago. Naquele momento. Entendi. Sai do... Entendi. Jogaram o Kiko no chão. Aqui. Caiu, não Kiko, esquenta a cabeça. escorregou. Deixa ele aí. Deixa o Kiko aqui. Isso. Bom, Pronto. Aí, e tem a terceira coisa, é que você nunca está interpretando um personagem. Nunca. Porque na dublagem o personagem está pronto. Você não faz do seu jeito. É mais difícil, né? Você faz do jeito que outra pessoa fez. Sim. Então, na verdade, você está fazendo um ator que está fazendo um personagem. É duplo. O trabalho é sempre duplo. Porque se te dessem aquele papel, você jamais faria daquele jeito. Você faria de outro jeito, Sim. do seu jeito. Mas não, você tem que fazer do jeito que ele já fez. Tá pronto. Você tem que respirar naquele lugar, ficar mais triste nesse lugar, ficar mais alegre nesse outro lugar. Do jeito dele, não do seu jeito, né? E o Roberto Benigni tem uma coisa que é aquele exagero dele, aquela coisa dele. Né? Vocês estão vendo eu aqui conversando com vocês. Uhum. Se me dessem aqueles roteiros e eu fosse filmar, eu ia fazer igualzinho que ele fez. Entendeu? Então a dublagem do Roberto Benigni pra mim é menos trabalhosa. Eu não tenho que ter duas visões. Basta eu fazer do jeito que eu faria, vai ficar igual ele. Se identifica mais. Exatamente. Então, nesse Então caso. eu gosto muito de fazer as coisas do Benigni. E tem um outro personagem. Filma! Já tá aqui. Como é que seria o Fred Flintstone ouvindo a Rádio Bradesco Seguros? Ei, Vilma! Eu não tô escutando o rádio porque você não ligou! Ligue na Rádio Bradesco Seguro. Isso! Já ligou? Yabadabadu! Demais, uma vinheta, ganhamos uma vinheta. É o tataravô do Lula, né? O Fred Flintstone. O Flintstones você fez todo ele ou partes não, também? não. O Fred Flintstone, na verdade, essa voz, né? Essa maneira do Flintstone falar, é uma criação do Marcos Matias na década de 60. Certo. Na verdade, nem é uma criação do Marcos Matias, vamos ser honestos. O Marcos Matias falava assim. A voz dele era... Ele conversava com você dessa maneira, incluindo essa musiquinha. Essa coisa. Essas entonações. Tudo. Ele falava assim. Quando ele foi dublar o Flintstone, pegou. E aí ficou, assim, para sempre, né? Aquela maneira de fazer e aquela voz. Quando o Marcos morreu, aí a Warner precisava de alguém para dublar o Fred. Fizeram um teste. Ora, eu comecei a dublar com 14 anos, mas eu convivia com a AIC, com a dublagem, desde os 12. Quando o Marcos morreu e fizeram um teste, eu era um camarada que desde os 12 anos ouvia o Marcos Matias falar, dublando e batendo papo aqui no estúdio, no bar, na hora de almoçar. Já tinha todo o trejeito. Eu tinha aquilo na minha orelha, fui fazer o teste, peguei, lógico, evidente que peguei o teste, né? E desde esse momento pra cá, quando tem alguma coisa, tirando o filme, só o filme... que agora em português moderno chama live action, né? Isso. O pessoal chique. O filme com gente, né? Sim, que não é desenho. Sim. Só esse que eu não fiz, porque aí a Warner optou, em vez de ter a voz do Fred Flintstone, preferiram a voz do John Goodman, que era quem estava fazendo o Flintstone. Então eles quiseram quem normalmente dubla o John Goodman. E aí o Silvio Navas que dublou. Mas só o filme. Há uns 20 anos, que eu venho fazendo, incluindo comerciais que apareceram no ar, foi bom. Sim. Foi bom. E tem algum personagem que hoje você já não consegue fazer mais, que você fez no passado e não, porque eu tenho voz de repente já não dá mais o timbre? Que eu tenho certeza disso é um que acho que ninguém nem sabe. Tinha uma série chamada Família Drácula.
Tá vendo, ó? Ó os dois, ó. Os dois. Não, tô interessado. Neguinho já no teclado. Pra ver se acha alguma coisa, porque ele não tem a menor ideia do que eu tô falando. Não, pô. Família Drácula era uma série de desenho. Onde tinha 3 heróis. Que era o Drácula, o lobisomem e... Quem? Drácula, lobisomem... Ah, sim. Tinha um grandão, o que ele era? Era uma múmia? Não, a múmia era vilão. Bom, não sei. Tinha 3. Certo. 3 o Frankenstein, né? O monstro do Frankenstein, aquele com os parafusos no pescoço, sim, verdinho e tal. Só que jovens. Eles eram pós-adolescentes. E bonzinhos. Né? Eles usavam eu sei que série é, tanto que a maquiagem do coisa vinha até aqui assim, do Drácula. Eu já vi Eles fotos. usavam os poderes deles para o bem. Né? Tá. E o lobo, eu fazia o lobão. Que na verdade era um lobinho. E a voz dele era uma coisa que eu não consigo fazer mais. Era agudo. Que ele gritava agudo e tinha um au bem fininho. Nossa. Mas eu tinha 27 anos, 28, né? Tô com 65, não vai sair aquele Não, nem force seu gogó de ouro. Bom, então, você que vê aí o Fred Flintstone, você que acompanha os desenhos, fique sabendo que ele está aqui do nosso lado. Tanto que tem uns amigos nossos, né, David, que há uns anos atrás gravaram com o Nelson, né, os nossos amigos do Yabadabaduca, gravaram com o Nelson a abertura e tudo mais. E é um barato porque quando você ouve, é que nem você falou, Nelson, você já tinha o registro do antigo personagem. Então, fica igual, fica parecido. Então, quando o cara tem a identidade daquele personagem, seja com o Benini ou nesse caso do Fred, que ele já sabia, fica uma coisa quase que automática, né? Impressionante. Exatamente. Olha... Mais perguntas? O Ryan Tinoco tá mandando aqui no nosso WhatsApp. Duvido o Nelson me mandar um abraço numa voz de personagem. Ryan Tinoco. Ryan Tinoco? É. Uma voz de personagem qualquer, Ryan? Manda o que vier. Eu sei o que ele quer. Ele mandou aqui. Ele falou só pra fazer de conta que tá dando opção. Ô, Ryan Tinoco, diz que você quer com a minha voz, diz que sim, anda assim, não seja assim, não custa nada, anda assim, diz que sim, anda assim. Ai, valeu, Ryan, obrigado aqui pela sua mensagem. Você continua participando, manda sua mensagem, faça como o Ryan, com a Alexandra, a Evelyn também, manda lá. 11-99643-4227. Exatamente. Certo? Vamos tocar mais uma melodia. Qual que temos ali? Olha lá, a Carly Rae Jepsen. Carly Rae Jepsen, que estava cotada para vir o Lollapalooza, saiu hoje o line-up do Lollapalooza sem o nome dela. E aí fica a questão, será que ela vem? Será que vai fazer uma turnê solo? Não sabemos. Call me maybe, Carrie. Exatamente. Daqui a pouquinho tem mais Nelson Machado aqui no Pop Fest. Seu Madruga está? Da parte de quem? Tá ou não está? Não está! Obrigado! De nada! Kiko? Que é? Olha, Kiko. O que é que foi? Com o senhor não deu certo. Pop Fest. Não sabe cantar. O David insiste, né? Eu acho bonito isso. Ele é um brasileiro, não desiste nunca. Exatamente. Ainda bem que ele não ouviu os outros programas, que eu que insisto mais, né? Fica com essa imagem você aí, eu não quero essa imagem. Ai, senhoras e senhores, Carly Rae Jepsen, Call Me Baby, Maybe aqui na nossa programação. Esse é o Pop Fest, estamos de volta, Magno Nunes. Pop Fest. Recebendo hoje Nelson Machado, 51 anos de carreira. Isso. 51 uma boa ideia, hein? Não deixa de ser. Exatamente. Eu acho que não existe mais, né? O quê? Tem, 51 tem. Opa! Tem até a outra que é a de 21, a caninha 21. Sim. Tem, então. Mas São duas. essa é mais recente. Você trocou duas de uma de 51 por duas de 21, comercial horroroso. Bom, seguinte, Magno, cheguei agora. 3 e quanto tá no nosso relógio ali, David? Que o meu tá adiantado. 3h42 pelo horário de Perdi o Brasília. programa todinho. O que acontece? Calma. Calma. Ele vai ficar disponível na nossa área de podcasts aqui do nosso site. Exatamente. Tá? Então fique ligado, porque ele ficará em breve disponível para você ouvir. Mandar mais beijos e abraços aqui. Nosso WhatsApp bombando aqui com o Nelson. Ele que é o nosso convidado de hoje. A nossa querida, cadê? A Beatriz de Curitiba. Ela tá trabalhando, tá amando a entrevista, tá trabalhando e rindo lá. O pessoal acha legal. que tá meio... Cuidado, Beatriz, cuidado. Vai acabar cavando uma demissão por culpa nossa aí.
Obrigado, Beatriz. Obrigado pela participação. Um beijo pra todos os ouvintes de Curitiba. O interessante do Nelson, a gente batendo esse papo com ele. Nelson tem quantos anos? Muitos anos, todos os anos. 65. 65 anos, 51 de carreira. Tá, 65 anos, já é avô, como ele disse e tal. Mas é um cara que é ligado em tecnologia, é um cara que é antenado. Exatamente. Né? Até pela nossa conversa antes aqui no... Eu tento, não é que consegue acompanhar, mas eu tento. Nem nós conseguimos acompanhar. Mas o Nelson tem um canal no YouTube, como é que é essa história? Tenho, esse canal eu tenho... Eu sou meio dinossauro da internet, nesse aspecto eu sou. Dinossauro! Porque eu comecei na internet, eu comecei alguma coisa em internet em 2006. Já faz tempo. Já faz Na época, 13 anos. É. Numa época que ainda no YouTube nem tinha. O YouTube, sei lá, tinha um gatinho caindo, uma coisa assim. Sim. Ninguém produzia conteúdos para YouTube. Existiam as web TVs. Sim. Que praticamente acabaram, né? AltV, etc. AltV, e eu tinha um programa numa web TV. Que foi um equívoco, na verdade, porque ainda naquele tempo Era programa do que, Nelson? Era um programa de, assim, variedades. Entrevistava gente, levava gente cantando. Não tinha nada a ver com dublagem? Tinha porque os meus entrevistados eram todos dubladores. Ok. Né? O programa chamava-se Versão Brasileira. Legal. Mas era um equívoco, porque ninguém tinha experiência de nada ainda. A gente fazia televisão na internet. Usava o esquema de televisão, o sistema, e aquilo não funcionava, claro, não dava certo. Bom, passam-se anos, e aí eu tenho esse canal no YouTube, que já é num outro esquema. Esse canal existe há 6 anos, o Papo com o Machado. Tem um ozinho aí, tá, gente? Papo com o Machado. Todo mundo procura Papo com o Machado e não acha. Então, youtube.com/papo com o Machado. Isso. Boa. E esse canal tá há 6 anos lá, eu já fiz várias coisas, testei várias formas, vários formatos, Então, mas todos os vídeos estão lá, tem mais de 450 vídeos. Nossa! E hoje eu faço 1 hora ao vivo toda sexta-feira. Olha só. Toda sexta, das 20 às 21. Legal. Assim, abro lá e vai. E a galera entra e vai perguntando coisas e eu vou respondendo. Legal. Eles perguntam sobre dublagem, mas perguntam sobre o diabo. O que você gosta de comer? O que eu gosto de comer, posição política, se eu acredito nisso ou naquilo, numa religião, sei lá, o que eles quiserem. Olha que legal. Sai perguntando coisa e aí eu respondo, aí eles retrucam, vira um papo mesmo. Legal. Né? Vira uma conversa ali. Isso toda semana, Toda sexta-feira, das 20 às 21. Claro, em 1 hora, não dá pra responder todas as perguntas que aparecem. Nem graças aqui. a Deus aparece Nem um monte. aqui no PopFest, a gente faz uma campanha pro PopFest ser... Chefia precisa aumentar o tempo os do programas programa. terem mais de 1 hora, porque passa Então, muito rápido. O que acontece? Eu pego as perguntas que eu não respondi, eu guardo todas elas e eu gravo um vídeo respondendo essas perguntas que vai pro canal também às terças-feiras. Aí é um vídeo resposta. Aí é um vídeo com as perguntas que não deu tempo de ir aqui no ao vivo. E nesse vídeo das terças-feiras, é vídeo, é gravado. Sim. Mas eu solto ele como estreia. Então tem bate-papo. Legal. Escrito. Então eu fico no bate-papo escrito para complementar qualquer coisa que Olha não só. explicou o vídeo. Ou seja, não tem idade pra começar. O Celso Portiolli tem um canal também muito interessante no YouTube. Loucão, o Celso é loucão. É louco, adora rádio também e tudo mais. E o canal dele também tá se dando muito bem. Tá tendo uma repercussão bastante interessante. Também tá se dando bem, não. Ele tá se dando bem. Eu ainda não tô me Que dando isso? bem. Que isso, Nelson? Celso Portiolli está se dando bem, Que né? isso? Você acha que a pessoa ali não vai querer falar com você? Eu que não sabia antes. Agora sexta-feira, amanhã. Tem programa. Amanhã. Você vai estar viajando, Eu vou né? estar, mas eu entro no 3 celular? Não, já vê, não. Então você já vai estar viajando, já coloca ali no celular e já tem Exato. programa. Amanhã, das 20 às 21, Papo com o Machado. Não deixem de perder. Ó. Teve algum personagem que você não gostou de fazer? Você falou, esse daqui, olha... Muitos. Teve muita Os coisa. que pagaram ruim o cachê. Não, o cachê é o mesmo. É o mesmo? É a mesma coisa, não importa qual é o trabalho. Se é o maior sucesso do mundo, um filme ganhador de 15 Oscars, ou se é um fracasso, um filme produzido em... Um filme de Kung Fu produzido em Hong Kong, o cachê é o mesmo. Não sabia disso. Exatamente não. a mesma coisa. Mas filme que eu não gostei,
teve muita coisa que eu fiz que... é pra ganhar dinheiro, né? É seu emprego. É o boleto, né? Eu vou ser pago por isso, então vamos fazer. Algumas coisas que eu não fiz, falei, não, isso eu não quero fazer. Algumas eu comecei e depois não quero fazer mais. Tinha uma picaretagem da qual eu participei, que na metade dela eu falei, não, já participei bastante da picaretagem, deixa pra lá. Saiu fora. Que eram uns videozinhos de internet também. Mas gravava em estúdio de dublagem. É um francês aí. Não precisa. Eu posso contar parte da coisa. É um francês picareta que vem de esoterismo. Tá. Né? Você entra no vídeo dele, a primeira coisa, quer dizer, entra na página dele, tem um vídeo onde ele olha pra você e diz assim, que bom que você acessou meu canal. Eu estava pensando exatamente em você. Você pode achar estranho. Você acha que eu não conheço você, mas tenho sonhado com você nas últimas 2 semanas. Porque você está em perigo. E aí ele começa a vender o serviço dele. Eu já tô com medo agora. Eu nem vi o vídeo. E aí ele vende assim, mas tudo isso vai ser resolvido com, sei lá, o Kiko mágico. Né? Pega um bonequinho do Kiko. Olha só. É uma cápsula, uma coisinha. Cada hora é uma coisa. Né? Um patuá. Isto é uma coisa que foi desenvolvida por um monge no Tibete. Põe uma história. Vive numa montanha. Ele para atingir o grau de esoterismo, ele tem que viver na mais completa penúria. Ele vive com nada na montanha, se alimentando de coisas que ele colhe por perto, e é muito pouca coisa, mas com isso ele desenvolveu a espiritualidade. E aí eu vou enviar pra você inteiramente grátis. Porém, é grátis. Eu envio isso com um livreto explicando como usar para que a sua vida se abra, melhore. Que francês doido. Ele fala um monte de coisa e é grátis porque eu tenho que fazer isso para manter os meus poderes e a minha ligação com o cósmico. Olha. Eu tenho que fazer um número razoável de tratamentos, de atendimentos grátis por mês. Porque eu já ganho muito dinheiro atendendo gente de governo, gente muito importante, grandes astros. Eu não preciso do seu dinheiro. Mas aquele pobre monge precisa. Então eu não vou cobrar nada de você, mas envie uma colaboração para melhorar a alimentação dele, para que ele possa comprar um manto novo, porque é muito frio no Tibete. É um picareta desgraçado, e eu dublava esse picareta. Rapaz. Chegou uma hora que aquilo começou a me dar incomodação. Eu disse assim, minha voz está ali, muita gente me conhece, eu, de alguma forma, eu tô dando credibilidade porque ele diz. Exatamente. Eu vou sair fora. Não quero mais fazer. Não quer. Não quero brincar mais disso. Ó, eu tava conversando com o Nelson no caminho, e aí a gente tava falando, eu tava explicando como é que funcionava o programa, quais eram os temas mais ou menos que a gente abordava, e aí eu comentei sobre o programa de compulsão que a gente fez aqui com a Michele Ferreira, e aí ele me lançou uma dúvida, ele falou assim, aí eu falei, pessoas que às vezes colecionam e acumulam muita coisa. Sim. Aí ele, mas e uma coleção involuntária? O acúmulo involuntário. Como é que... acúmulo involuntário? Eu falei, não tem muito sentido, né? E ele contou a história dele que ele acumulou sapinhos involuntariamente. Foi por causa de uma brincadeira com a minha filha. Quando a minha filha tinha 6 anos de idade, era pequena, 5, 6 anos. Ela tava infernizando ali em volta e eu falei de brincadeira. Júlia, vai caçar sapo. Ela saiu. A gente morava em casa com quintal e tal, tinha terrenos baldios por perto, né? Ela saiu. Dali uns 15, 20 minutos, ela voltou eu tava lá fazendo um serviço, uma coisa, aí ela voltou e botou em cima da mesa um sapo. Olha. Vivo. Um sapo, né? Juliana, o que é isso? Leva esse bicho pra fora. Você ficou com medo. Ela mandou, não, medo não chega tanto, mas, né? Você não mandou eu caçar um sapo? Eu falei, primeiro que eu tava brincando. Segundo, pra caçar um sapo, podia ser um sapinho de brinquedo, um sapinho de borracha, podia ser um sapo, né? Tá. Ela ficou com isso na cabeça. E 2 ou 3 dias depois ela falou com a mãe, foram numa lojinha, ela compraram um sapinho de borracha. Falei, que bonitinho, que legal, foi divertido, gostei. Aí, como eu tinha visto aquele sapinho de borracha, uns dias depois eu vi um outro sapinho no lugar, comprei aquele sapinho, já tinha 2. Aí alguém viu o sapinho, porque eu tinha 2 sapinhos, e me deu mais um, tinha 3. Assim, foi juntando. 2, 3 meses, eu tinha ali uns 10 sapinhos em cima da mesa. Daí pra frente, todo mundo que via isso, eu não parei de ganhar qualquer coisa. Eu não ganhava mais meia, cinto, carteira. Ela sapo. Não, é sapo. De todo mundo, da família, dos amigos, de desconhecidos que vou te mandar um presente, um sapo.
Cara, chegou uma hora que eu tinha sapos pela casa inteira. Nossa. E nem gostava de Tinha sapo. caixa, com sapo dentro fechado e guardada porque não tinha onde pôr o sapo. E eu nem tava vendo, foi uma brincadeira com a Juliana. Eu, de repente, acumulei sapos na minha vida por anos. Até eu dizer, para, gente, não gosto de sapo, não quero sapo. Porque imagina, você vai na casa do Nelson, pô, o Nelson gosta de sapo pra caramba, hein? Vou dar um sapo pra ele. É, vou levar lá. Levar um Então sapo. não levem, não deem, Não presentem. tem mais sapos. Tem só uns 2 ou 3 que Então precisa repor. Então levem. Não! Sapos não. Eu tô colecionando agora uma coisinha verdinha, uma coisa verde. Meio retangular assim. Que tem um número. Isso. Vários números, inclusive. Vários números. Tem de um- fotografias de presidentes americanos. E... Essa você Eu tô coleciona. colecionando isso. Quem quiser mandar, né, me dar isso de presente, eu Fica à coleciono. vontade. O Nelson, além de dublador, além de ter canal no YouTube, você teve uma trajetória escrevendo livro. Como é Nossa, que é essa história? escrevendo muita coisa, né? Primeiro eu comecei escrevendo novela pra rádio. Né? Você foi escritor, diretor de radionovela? Não, eu fui ator de radionovela. Mas escrevia também. E escrevi Olha bastante, só. escrevi muita coisa pra rádio. Muita coisa. Bom, em rádio eu fiz quase tudo, né? Também. Da área artística, como locutor, como ator, como redator, Como é que era? como técnico. Dá uma palhinha do que vier na tua mente agora. Vou tirar quê, até rapaz? o fundo. Como é que era Nelson Machado na rádio? Pode Ô, anunciar locutor. uma música daquela época? Mas não era essa coisa assim, não. Como? Não. Notícia, qualquer coisa. Fica mais parecido agora com o que eu faço no YouTube. Tá. Eu sempre fui meio chacrinha, sabe? Sempre fui meio. Meio gritão, meio barulhento. Né? Ratinho, sabe? Essas Ratinho, coisas. ratinho. É mais o meu. Eu aqui tô comportado com uma desgraça. Eu tô me contendo. Entendeu? Eu tô todo comportadinho aqui, que ele começou me chamando de senhor, eu falei, acho bom me comportar. Ele né? me explicou o porquê e eu concordei. Do quê? Me trouxe uma garrafa toda verde, achei que tinha absinto dentro, Não, não é é. água. Era água. Então, Toma falei, na orelha do Batman. O ambiente aqui é outro. É ambiente controlado É um aqui. ambiente controlado. Né? Ai, gente do Ai, céu. que bacana. Como estamos de tempo ali, David? Temos 5 minutos cravados agora. Sério? 5? Passa voando. Bom, Nelson, seguinte. Pro nosso ouvinte que tá aqui agora e que tem ali o seu filho e tudo mais, não sei o que, e que vê você numa. Como parte da infância, tanto dessa pessoa que já é hoje um adulto, quanto do mais novo e tudo mais, não sei o que. Eu já sou parte de 3 infâncias, pra tu ver como eu sou velho. Olha. Foi 3 gerações. Os seus netinhos, tudo pede pra você ficar imitando? Enche o saco? Não, eles não pedem. Não, eles não aguentam mais, né? Mas você já fazia isso involuntariamente pra tirar aquele sorrisinho deles? Ou não? Também não. Se não pedir, não em tem. casa, dificilmente eu sou Kiko. Muito Ou raro. Fred, ou qualquer Muito outro. raro. Mas é que não adianta, porque eu não consigo sair com nenhum deles sem que eu tenha que fazer essas coisas pelo menos 3 vezes na rua. Então eles já já nem estão que- saturados. atrapalha o passeio deles, entendeu? Eu tô conversando com o cara, com o menino, agora tão grandes, mas tô conversando com a criança, vamos fazer não sei o quê, vamos dizer, você não, faz pra mim aqui, pra ir ver com o celular, pra gravar. Aí eu paro de falar com ele, ai, cale-se, e pronto. Aí o moleque já ficou, oh, meu Deus do céu. Vamos logo, Esse vai. velho se enxerga, fica fazendo kick no meio da rua, fazendo eu passar vergonha, né? Fica assim. Mas voltando aqui, manda uma mensagem aqui então pra esses jovens adultos. Essa parte das entrevistas Essa é- sempre me pega, rapaz. Que mensagem que eu vou dar? Não fume. Não sei que mensagem. É uma importante mensagem. Sim. Que pelo Sabe, que mensagem Na que vai voz dar que pra você quiser, no Nelson, no que você quiser. Sabe, tipo carequinha, ô menino, não faz xixi na cama. Eu não sei, eu não sou esse pastor, né? Da mensagem. Mas então, mudando a pergunta então, mudando aqui a posição. É sempre difícil O pra que mim isso. hoje, você, depois de 51 anos de carreira, o que representa pra você ali a dublagem? Estar ali atrás de um personagem, emprestar a sua voz pra um personagem? Continua sendo o que eu acho que todo mundo acaba buscando quando começa, porque a maior parte das pessoas começa na vida artística quando é adolescente, né? Que é se divertir. Né? Quando você é adolescente, você não tá pensando em grandes ideais, em enviar a mensagem do não sei o quê. Não, você quer um emprego que você se divirta e ganhe um Sim. dinheirinho, né? É isso que você quer. Depois você quebra a cara, porque você vai ter que trabalhar que nem um condenado, virar a noite fazendo coisas. Mas enfim, de qualquer maneira, ainda 50 anos depois, continua sendo divertido.
Então, paciência, papais, mamães. A única coisa que eu tenho pra dizer para crianças ou papais e mamães é divirtam-se na vida. Ó. Tá vendo? Somos eu e Magno Nunes, vou dar um relato aqui, acredito que Magno Nunes também. Somos uma dessas pessoas agraciadas pelo que fazemos. Ganhamos dinheiro fazendo o que sabemos fazer e nos divertindo. Ai, que coisa boa, eles ganham Exatamente. dinheiro, olha que legal. Entendeu? Não tanto quanto um dublador, mas tá bom. Dá pra pagar ali o carnezinho. Ai, que demais. Bom, Vai dizer que nem uma vizinha minha falava, vai pagar o carneirinho, né? É o carneirinho, tá certo. bom, ô David, antes da gente fechar, vamos pôr então um trechinho dos personagens, né? Que eu Vamos. separei, a gente acabou não colocando. Temos aqui alguns personagens, vozes aqui do Nelson Machado. Por exemplo, temos o Chuck, como foi citado aqui. Que legal! Pode escrever o que eu te digo. Eu vou te tratar feito uma princesa. Ele é meio tarado, né? É, Ade, doê, dambalá. Sabe o poder, eu imploro. temos o Fred Flintstone. Nunca chego atrasado, sou consciencioso, dedicado. Ai. Eu não me demoro no almoço. Eu me demoro no Trabalho almoço. bastante, trato do serviço com carinho Vai ser seu marido. e nunca me atraso. Ai, temos também aqui o Homem Centenário. O que exatamente você quer? Uma família. Meu sobrenome é Martin. Fui chamado assim porque o seu bisavô e a sua bisavó me consideravam um membro da família. Agora o Esse senhor... filme eu está- acho A demais. menininha está ficando mais velha. Esse daqui você fala natural, né? É com a sua voz. Isto fica feliz em atender você. Não. Nossa, era muito bonito. Esse filme é muito bonito. Não, eu acho demais porque, na verdade, são quatro coisas diferentes, né? Ele Exato. começa bem, robô, Sim. completamente E depois mecânico. solta. Depois ele fica na metade, ele uma parte é robô, mas ele quebra, ele bate a cabeça, cai da janela. E aí ele estraga. E aí ele fica meio robô, meio gente. Depois ele acaba virando gente. De verdade, e depois ele fica velho, bem velho. É muito legal, é um filme E muito tem bom. esse daqui também. Desculpe, não fala a sua língua muito bem. Amiga Punk, Glomer está com muita fome. Da aldeia de Xandão. Lá em Xandão. Ah, demais, gente. que Demais. bacana. Agradecendo aqui mais uma vez, Nelson Machado. Obrigado pela Eu sua que agradeço, foi um papo muito disponibilidade. legal, papo muito agradável. Foi bom. Fala, tá vendo? A gente dosou, falou de todos os personagens e um Gostei, pouquinho do gostei, Kiko. curti. Tá vendo? Volte mais vezes. Volte mais vezes. É só combinar. Tá certo. Tá A gente volta. combinadíssimo. Não vamos esquecer do canal. Vamos lá, sexta-feira, amanhã, 20 às 21. E o Exatamente. que o Nelson falou, chama o pessoal no Facebook e tudo mais, chama mesmo, porque o pessoal responde. O Nelson mesmo eu contatei pelo Facebook. Procurei e falei, vou chamar o Nelson lá, chamei, ele respondeu, combinamos e estamos aqui hoje, nesse programa especial aqui. Inclusive, depois desse momento, eu passei a evitar um pouco o Facebook. Ah, Olha, eu vou falar, eu fui insistente pra diabo, hein? Grilo, meu. Eu até achei, eu falei, nossa, acho que o Nelson vai ficar bravo comigo, porque eu insisti pra caramba, hein? porque eu tento. Porque assim, o dublador tem uma agenda, né? É que eu sou bom ator, eu fico aqui seguindo a minha, mas Nelson, brigadão. eu que agradeço. Sucesso na vida aí. Muito obrigado, sucesso pra vocês também, mais sucesso. Obrigado. O Pop Fest da semana que vem. Vamos falar sobre horror. Horror? Que horror? Por que horror? Porque semana que vem aqui em São Paulo vai ter a Expo Horror. O que é a Expo Horror? Um evento que vai falar sobre filmes de terror, músicas de horror, por que o horror fascina as pessoas. E a gente vai trazer um personagem pra tentar nos explicar um pouquinho sobre por que o horror fascina tanto o ser humano. Exatamente. Pra encerrar esse Pop Fest especial, temos mais um momento. Bravo, bravo! Mais um! Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros Pop Fest.